Seja muito bem-vindo ao nosso segundo pré-prova para o exame da certificação profissional Ambima Série 10, a nossa famosa e tão desejada CPA 10. Se você chegou até aqui, é porque muito provavelmente a tua prova vai ser daqui a alguns dias. E com a proximidade da prova, a melhor estratégia é focar em questões. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nesse segundo pré-prova. Aqui nós vamos responder 10 questões de assuntos que caem recorrentemente na prova. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos às questõezinhas. Começando com uma questão sobre sistema financeiro nacional, sobre os participantes do mercado, mais especificamente sobre a nossa CVM. Lembra? Compete à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Antes de mais nada, lembra que a CVM é uma entidade supervisora. Ela vai supervisionar, ela vai fiscalizar e ela também, neste caso específico, vai regulamentar um segmento do mercado. Qual segmento de mercado fica a cargo da supervisão da CVM? O mercado de capitais, o mercado de valores mobiliários. Então, na prova, quando falar de sociedade anônima aberta, emitindo ações, debêntures, notas promissórias, opa, esse é o campinho da CVM. Quando falar de bolsa de valores, bolsa de mercadorias, está falando da CVM. E quando falar de fundo de investimentos, também está falando da CVM. Esse é o campinho no qual a CVM regulamenta, fiscaliza e supervisiona o mercado. E a CVM vai fazer tudo isso para quê, Eduardo? O principal objetivo da CVM é fazer a proteção dos investidores, de modo que o mercado de valores imobiliários funcione da melhor maneira possível para incentivar esse investidor pegar a sua poupancinha lá, ó, pegar a grana que ele tem guardada e aplicar em valores mobiliários. Ah, beleza! Isso aqui a gente viu durante as aulas do nosso curso completo. Dado isso, dada esta pequena recapitulação de CVM, vamos julgar as alternativas? Olha só. Compete à Comissão de Valores Mobiliários CVM. Emissão de papel moeda? Nananina não. Quem emite papel moeda é o Banco Central do Brasil. Alternativa B. Disciplinar todos os tipos de crédito. Quem disciplina todos os tipos de crédito é o nosso órgão máximo, é o Conselho Monetário Nacional. E C, estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários. Perfeito! Aqui é a nossa alternativa correta. C de certificação, C de CPA 10. Esta é a nossa alternativa correta, a alternativa C. E a D, Eduardo? Quem é que fiscaliza as instituições financeiras? Fiscalizar as instituições financeiras de modo geral, de modo amplo, é uma função do Banco Central do Brasil. Então, essa primeira questãozinha aqui cobrou conhecimento sobre uma entidade supervisora, sob a Comissão de Valores Mobiliários. Bacana, agora vamos à nossa segunda questão. A nossa segunda questãozinha trata sobre lavagem de dinheiro. E muita atenção para esse assunto. Na tua prova vai cair de 2 a 3 questõezinhas sobre lavagem de dinheiro. Então, muita atenção, leia as questões com calma. Olha só, sobre o crime de lavagem de dinheiro, o que é correto? O que é correto afirmar? Lembra, o crime de lavagem de dinheiro, também chamado de crime de ocultação de origem, de dissimulação de origem, é pegar dinheiro sujo. O que é dinheiro sujo? Dinheiro advindo de infração penal e, através de uma série de operações, lembra lá, colocação, ocultação, integração, dá a esse dinheiro sujo, esse dinheiro ilícito, aparência
de dinheiro lícito. Por isso que a gente chama de lavagem de dinheiro. A gente está dissimulando, ocultando a origem ilícita daqueles recursos. Lembra, o sistema financeiro, as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são obrigadas a adotarem uma série de procedimentos, políticas e controles internos para coibir o crime de lavagem de dinheiro, para combater o crime de lavagem de dinheiro. Então tem um arcabouço que as instituições financeiras vão ter que implementar para combater o crime de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Só as instituições financeiras têm que adotar essas políticas, Eduardo? Não, é claro que não. Além das instituições financeiras, uma série de outras pessoas físicas e jurídicas devem adotar esses mecanismos de combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Joalherias, quem compra e vende obra de arte, compra e vende metais preciosos, quem atua com a comercialização de obras de arte, só para citar alguns. E claro, se eu for pego lavando dinheiro, é reclusão de 3 a 10 anos e multa. Bacana. Relembrado isso, vamos julgar as alternativas? Olha lá. Sobre o crime de lavagem de dinheiro, é correto afirmar que a alternativa A faz parte da prevenção direta e efetiva a aplicação das normas de conduta conhecida como barreira de informação. Nada a ver. Barreira de informação tá ligado lá com o nosso Chinese Wall, com segregação de atividades. Então é incorreto o que se afirma aqui na alternativa A. B. Aquele que converte em ativos lícitos os bens, direitos ou valores provenientes de infração penal ocorre na mesma pena daquele que praticou o crime de lavagem de dinheiro. Perfeito. Aqui é correto afirmar sobre o crime de lavagem de dinheiro. Respire e olha para mim. Olha só. Se eu participei do crime de lavagem de dinheiro conscientemente, convertendo aquele dinheiro fruto de infração penal em ativos lícitos, opa, eu estou participando do crime, então eu vou estar sujeito à mesma pena. Lembra? Participação consciente. Ah, Eduardo, quem é laranja, quem trabalha numa empresa lá que é usada para lavar dinheiro, mas não tem ciência disso, esse cara é laranja, esse cara não tinha ciência que ele estava participando de uma organização criminosa para lavar dinheiro, perfeito? Esse cara aí a gente escanteia. Mas quem, sabendo, converte o dinheiro sujo em ativos lícitos, está sujeito à mesma pena. Não há uma pena menor, a mesma pena. Perfeito? Então, B é a nossa alternativa correta. Olha só a alternativa C. Aquele que converte em ativos lícitos os bens, direitos ou valores provenientes de infração penal incorrerá em pena inferior. Não é em pena inferior. E cuidado com isso na prova, é a mesma pena. Participou, converteu dinheiro sujo em ativos lícitos com ciência, vai ser sim penalizado e está sujeito à mesma pena aplicada ao crime de lavagem de dinheiro. E a D, só por desencargo de consciência, a prevenção deste crime, ou seja, da lavagem de dinheiro, ainda que não prevista em legislação. A prevenção ao crime de lavagem de dinheiro não é prevista na legislação? É óbvio que é. Tanto na lei maior, que é a Lei 9613, que trata do crime de lavagem de dinheiro, quanto através da Circular 3978. Então é balela, isso daqui é errado. É claro que nós temos sim toda uma regulamentação que trata do combate ao crime de lavagem de dinheiro, perfeito? Então, de fato, a alternativa B é a nossa alternativa correta. E vamos à terceira? A nossa terceira questãozinha trata, e essa é uma questãozinha que, olha só, nos últimos meses vem caindo em praticamente todas as provas. Muita atenção a ela. Olha lá. Um investidor pretende realizar um investimento
em um fundo de investimento de renda fixa. Então, ele quer aplicar num fundo de investimento de renda fixa que tenha carteira composta por títulos com baixo risco de crédito e de mercado. Perfeito. Então, é um investidor um pouquinho mais conservador, ele quer baixo risco de crédito e baixo risco de mercado. Ele ainda não passou pelo processo de API. Ele ainda não passou pelo processo de API, que é o processo de análise do perfil do investidor, e não possui outros investimentos no mercado de capitais. Neste caso, o fundo que será permitido que ele aplique, mesmo sem ter preenchido a API, será qual? Eduardo, a regra geral não é investir em fundo de investimento só depois de passar pelo processo de análise do perfil do investidor ou assinar lá um terminho dizendo que não quer passar. A regra geral é essa. Tem que passar pelo API ou assinar o termo dizendo, eu não quero, eu assumo a responsabilidade, não vou preencher a análise do perfil do investidor. Bacana, beleza. Mas tem a exceção. A exceção recai sobre aquele fundo de investimentos que ele é tão simples, que ele é tão cheio de mecanismos para reduzir o risco, e o investidor, mesmo que não tenha passado pelo processo de análise do perfil do investidor, o investidor, mesmo que ele não tenha outros investimentos no mercado financeiro, ele pode aplicar. É claro que a gente está falando do fundo de investimento referenciado DI? Não. Do fundo de investimento renda fixa pós-fixado? Não. Do fundo de investimento dívida externa? Também não. Eu estou falando da nossa alternativa C, do fundo de investimento renda fixa simples. Lembra, ele é a exceção. No fundo de investimento renda fixa simples, o investidor pode aplicar mesmo sem ter passado pelo processo de análise do perfil do investidor. Por quê, Eduardo? Por vários motivos. Primeiro, lembra, o fundo de investimento renda fixa simples só aplica, ele tem que aplicar no mínimo 95% ou em títulos públicos federais, ou em títulos emitidos ou de coobrigação de instituições financeiras, desde que esses títulos tenham risco no mínimo igual ao risco atribuído ao título público federal. Ou seja, só vai aplicar em ativos com baixíssimo risco de crédito. E além disso, no fundo de investimento renda fixa simples, o gestor tem que adotar estratégias para reduzir o risco de perda, para reduzir a exposição à volatilidade. Então, o fundo de investimento renda fixa simples acaba tendo mecanismos para controlar todos os riscos ao que o investidor vai estar exposto. Como ele tem todos esses mecanismos de controle de risco, é claro que o investidor pode aplicar lá mesmo sem ter passado pela análise do perfil do investidor. Perfeito? Lembra, questãozinha que está caindo muito frequentemente em prova. E agora a nossa quarta questão. A nossa quarta questão trata sobre princípios de economia, sobre desvalorização cambial. Olha só, a desvalorização da taxa de câmbio de um país tende a provocar o quê? Lembra, respira na prova, isso aqui é um pouquinho diferente do senso comum. Quando eu tenho uma desvalorização cambial, a nossa moeda fica mais fraca. Eu vou precisar de mais reais, por exemplo, para comprar dólar. Exemplo, imagina que antes eu precisava de R$2 para comprar um dólar. Agora eu preciso de R$4 para comprar um dólar. Ou seja, houve uma desvalorização da nossa moeda, uma desvalorização cambial. Neste caso, na desvalorização, eu vou precisar de mais reais para comprar dólar. O que vai acontecer, Eduardo? Pensa comigo. Se eu preciso de mais reais para comprar dólar, o que vai acontecer com as importações? Vão aumentar ou vão diminuir? As importações, elas tendem a diminuir. Por quê? Porque imagina que antes você comprava lá um perfume que custava $100. $100 o perfume. Quando a taxa de câmbio era 2, era R$200 o perfume. Agora, com a desvalorização cambial,
Com a taxa de câmbio indo para 4, você vai precisar de R$ 400 para comprar o mesmo perfume. Eduardo, com R$ 400 eu não compro esse perfume importado. Eu vou usar Natura, Jequiti, Boticário. Então as importações vão diminuir. Porém, as exportações vão aumentar. Sabe por quê? Porque o nosso produto, para o gringo, vai ficar muito mais barato. Imagina que no Brasil são produzidas canetas. Essa caneta aqui é R$ 400. Antes o gringo precisava de $200. Ele pegava $200, transformava a uma taxa de câmbio de 2 para 1 em R$ 400 e comprava essa caneta. Agora o gringo com $100 ele consegue comprar essa nossa caneta. Veja, esse produto ficou mais barato para o gringo. Por quê? Se a nossa moeda está mais fraca, os nossos produtos ficam mais baratos e a gente exporta mais. Então, com uma desvalorização da taxa de câmbio, a gente tem uma redução, um desestímulo às importações, mas um estímulo às exportações. E claro, isso daqui vai ter impacto na balança comercial. Se a gente exporta mais, aumenta as exportações e diminuem as importações, a gente tende a verificar um superávit na balança comercial. Lembra, a balança comercial é exportação menos importação. Beleza, Eduardo. Recapitulando isso, vamos às alternativas? Olha lá. A desvalorização da taxa de câmbio de um país tende a provocar a diminuição das exportações? Não, é o contrário, tende a provocar o aumento das exportações. O aumento das importações? Não. Tende a aumentar as exportações e diminuir as importações. E C, tende a gerar um superávit na balança comercial. Perfeito! Tende a gerar um superávit na balança comercial. Por quê? Vai ter um estímulo às exportações, vendemos mais para os gringos, para o resto do mundo, e tende a diminuir as importações, compramos menos do resto do mundo. Perfeito? E um déficit no balanço de pagamentos. Uma desvalorização tudo mais constante tende a gerar um superávit também no balanço de pagamentos. Lembra? Balança comercial leva em conta somente o quê? Comércio de bens e produtos. Balanço de pagamentos leva em consideração todas aquelas transações feitas entre residentes no país e o resto do mundo. Perfeito? Balança comercial, só mercadoria, bem, produto, e balanço de pagamentos, o tudão, todo e qualquer movimento de fluxo entre residente, Brasil, e não residente, resto do mundo. Certo? Lembrando que a gente gastou um pouquinho mais de tempo porque cai bastante em prova os movimentos de valorização e desvalorização, é contrário ao senso comum, então muita atenção e vamos à nossa próxima questãozinha, a nossa quinta questão. Olha só, um investidor com recursos disponíveis pretende adquirir um imóvel, então ele já tem lá o objetivo dele é comprar o quê? É comprar um imóvel. Enquanto não consolida a aquisição, ele deverá optar por qual tipo de aplicação? Pensa comigo. Imagina que você acumulou o dinheirinho necessário lá, R$500 mil para comprar um imóvel. Já tem a grana. Você está no processo de procurar qual o melhor imóvel, qual o melhor bairro. Vou comprar esse apartamento que fica próximo ao banco. Beleza. Então, você está na iminência. Você vai comprar o teu imóvel logo, no curto prazo. Você vai deixar o seu dinheiro onde? Você vai deixar o seu dinheiro que você vai usar daqui a alguns dias, daqui a 2, 3 meses, em ativos com baixo risco. Por que baixo risco, Eduardo? Porque você não quer ficar exposto à volatilidade. Você não quer ficar exposto à possibilidade de risco de crédito. Então, como você vai usar aqueles recursos num período bastante curto, você quer previsibilidade.
E para ter previsibilidade, você vai aplicar em ativos com baixo risco. E claro, você vai precisar desse dinheiro de novo no curto prazo. Imagina, aplicou o dinheiro, na esquina você achou o apartamento dos sonhos, opa, quero dinheiro para comprar o apartamento. Então, se você quer dinheiro para comprar o apartamento, além de aplicar em ativos de baixo risco, você vai ter que ter elevada liquidez. Ou seja, você tem que ter a capacidade de transformar aquele teu investimento em dinheiro rapidamente. Perfeito? Então lembra, recursos que eu vou precisar no curto prazo, a minha reserva de emergência, que seja, devem ser alocados em ativos com baixo risco, porque é um dinheiro que eu vou precisar com certa previsibilidade, e com alta liquidez, porque é um recurso que eu tenho que ter acesso praticamente imediato. Perfeito? Ah, Eduardo, mesmo que eu seja um cara conservador, mesmo que eu seja um cara moderado, mesmo que eu seja um cara agressivo, sim, não importa qual o teu perfil de investimento. Nesse caso, o que manda é a necessidade de curto prazo dos recursos. Se você precisa de recursos de curto prazo, não importa se tu é agressivo, um tigre de arrojado, não importa. Os ativos devem estar aplicados em investimentos com baixo risco e elevada liquidez. Então, vamos julgar as alternativas? Olha lá. Um investidor com recursos disponíveis pretende adquirir um imóvel, enquanto não consolida a aquisição, deverá optar por aplicações de elevada liquidez. Opa, perfeito. E elevado risco? Não, baixo risco. Baixa liquidez. E nem precisamos continuar lendo. C. Elevada rentabilidade e elevado risco. Não, elevado risco não. E baixo risco e elevada liquidez. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Agora vamos à nossa sexta questãozinha, que trata sobre a análise do risco de crédito. Lembra? Santíssima trindade do risco, crédito, mercado e liquidez vai cair na tua prova direto ou indiretamente. Neste caso, nós estamos focando na análise do risco de crédito de uma empresa. É uma forma de avaliar o quê? Lembrando, risco de crédito. No popular, o que a gente chama? No popular, risco de crédito é a possibilidade de haver calote. Risco de crédito, numa linguagem mais pomposa, é a possibilidade de não pagamento. É a possibilidade de eu comprar uma debênture, de eu comprar uma nota promissória, de eu comprar um título de crédito qualquer e o devedor me dá perdido, ou seja, dá calote, não cumprir com suas obrigações. Então, claro, quando eu vou emprestar dinheiro para alguém, eu vou analisar se ele tem capacidade de pagamento. Lá no banco, é isso que você faz. Quando você pega os documentos do vivente lá, coloca o CPF dele, daí vem o score, vem todas as informações de crédito sobre o cliente. O que o banco quer fazer? Através do sistema, ele quer analisar a capacidade de pagamento da pessoa física, da empresa que está tomando dinheiro emprestado. No mercado de títulos, quando a gente vai comprar uma debênture de uma empresa, das lojas americanas, por exemplo, da Magazine Luiza, da Petrobras, da Vale, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar as demonstrações financeiras da empresa para ver se ela tem capacidade de pagamento. É isso que as empresas que fazem a análise do risco de crédito, as famosas agências de rating, fazem. Essas agências de rating, o que elas analisam é, opa, qual é a capacidade dessa empresa pagar o que ela deve? E além da capacidade, elas tendem a analisar também a intenção, a capacidade e a intenção. Porque no banco tem os caras que até têm capacidade de pagar o que eles tomam emprestado, mas o cara é mau caráter. Ele tem capacidade, mas não tem intenção. Então a gente analisa capacidade e intenção. Essas agências de rating fazem isso para as empresas que estão lá emitindo debênture. Analisam capacidade e intenção da empresa pagar e elas dão uma notinha. Essa notinha lá, AAA, AA, enfim, é o que a gente vai chamar de rating. Bacana, Eduardo? Feita essa recapitulação, vamos às alternativas?
A análise do risco de crédito de uma empresa é uma forma de avaliar a variação do preço das ações de uma empresa negociadas na bolsa. Não, isso daqui é o nosso famoso risco de mercado. Isso daqui é volatilidade, isso daqui é risco de mercado. Beleza? A B, variação dos títulos de uma empresa em função da alteração na taxa de câmbio. Não, isso daqui também a gente está analisando risco de mercado, mas risco de mercado provocado por um fator específico, que é o fator cambial. Ah, bacana. Então não é a A, não é a B. A C. Análise da capacidade e intenção da empresa honrar as suas dívidas. Exatamente isso aqui, alternativa C. Capacidade e intenção de honrar as suas dívidas. É por isso que às vezes vocês estão atendendo um Eduardo da vida lá e vocês falam, infelizmente o sistema não liberou. Você está dizendo de maneira cordial que, infelizmente o sistema viu aqui que tu não tem muita capacidade de pagamento, então a gente não vai te emprestar grana, beleza? E a D, capacidade de geração de caixa de uma empresa. Lembra, o simples fato da empresa ter capacidade de geração de caixa não significa que ela tem capacidade de pagamento. Ela pode gerar bastante caixa, mas ter uma dívida tão grande que a capacidade de pagamento dela seja extremamente baixa. Então, o que a gente analisa para ver o risco de crédito da empresa é a sua capacidade e intenção de pagamento, de honrar as suas dívidas. Bacana, vamos à nossa 7ª questãozinha, que trata sobre o quê? Que trata sobre prazo. Olha só, quanto menor o prazo, o prazinho de um título de renda fixa. Lembra o seguinte, lembra que risco é a possibilidade de eventos diferentes do esperado ocorrerem. Quando eu faço investimento, eu faço com base numa expectativa, e essa expectativa ela pode se confirmar ou não. A possibilidade de acontecer algo diferente do que eu espero é o que eu chamo de risco. Por isso, lembra, quanto maior é o prazo de um determinado investimento, quanto maior é o prazo de um título de renda fixa, por exemplo, maior vai ser o seu risco. Por quê? Porque mais coisas diferentes do esperado podem acontecer. E por uma questão matemática. O que vai determinar o preço de um título vai ser a taxa de juros do título. Tá, Eduardo? Mas quando eu compro um título, um CDB, uma debenture, um título público federal, eu não sei a taxa de juros que eu vou ganhar? Tu sabe se tu ficar com esse título até o vencimento. Mas lembra, tu pode comprar um título público, uma LTN ou uma debenture pré-fixada, pagando 12%. Só que esse título vai vencer daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E a taxa de juros de mercado ao longo do tempo vai mudar. E quando muda a taxa de juros, quando a taxa de juros varia, o preço do título também vai variar. Tá, Eduardo, mas eles têm uma relação positiva ou negativa? Negativa. Quando a taxa de juros aumenta, o preço do título cai. Quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Eles são inversamente relacionados. Entendi, Eduardo. Então, quanto maior for o prazo do título, maior o risco desse título, porque mais o preço vai oscilar em resposta à oscilação da taxa de juros. Exatamente isso. Então, quanto maior o prazo, maior o risco do preço do título oscilar devido à variação da taxa de juros. Eduardo, então, se prazo maior, risco maior, prazo menor, risco menor. Aí menor vai ser o risco desse título com relação ao quê? Com relação à variação da taxa de juros. Beleza. Então, vamos às alternativas? Quanto menor o prazo de vencimento do título, eu fico exposto a menos tempo à variação. Se eu fico exposto a menos tempo à variação, eu vou ficar exposto a menos risco. Então, quanto menor o prazo de vencimento de um título de renda fixa, maior a rentabilidade? Não, né?
Quanto maior o prazo, maior o risco e maior tem que ser o prêmio, maior a rentabilidade. E quanto menor o prazo, menor o risco e menor a rentabilidade. Beleza? Então, A não é. B, maior o risco de taxa de juros. Não. Vai ser maior o risco de taxa de juros quanto maior for o prazo. Aqui, ó, quanto menor o prazo. Quanto menor o prazo, menor a alíquota de imposto de renda? Não. A gente sabe que quanto maior o prazo que eu, investidor, fico com um título, menor vai ser a mordida do governo. De 1 a 180 dias, 22,5. De 181 a 360, 20. De 361 a 720, 17,5, mais do que 720, ou seja, quanto mais prazo, menor vai ser a alíquota. Então, essa C aqui também não é. Tem que ser a D, Eduardo, olha só. Então, quanto menor o prazo de vencimento de um título de renda fixa, menor o risco de quê? Menor o risco de taxa de juros. Alternativa D é a nossa alternativa correta. E agora, nos aproximando do final, nós temos a nossa 8ª questãozinha. Olha só. A política de investimentos e uma questãozinha sobre títulos públicos, sobre fundo de investimentos. Questõezinha sobre fundo de investimentos cai bastante na prova. A política de investimento de um fundo somente poderá ser alterada por quem? Lembra? Quando o investidor ele entra num fundo de investimento, ele assina um documento chamado termo de adesão. Nesse termo de adesão, o investidor diz o seguinte, olha só, eu li o regulamento do fundo, entendi como o fundo vai funcionar, entendi no que o fundo pode aplicar, eu entendi quais são os riscos que eu, investidor, vou correr e eu estou ciente e concordo, por isso que é um termo de adesão. Então, o nosso investidor, antes de fazer a primeira aplicação no fundo, ele tem que assinar o termo de adesão dizendo que ele está ciente de como o fundo vai funcionar e principalmente ciente dos riscos que ele vai correr enquanto cotista desse fundo de investimentos. Perfeito. Eduardo, quando eu quiser mudar qualquer coisa no regulamento, quem é que vai decidir? Quem é que vai aprovar ou não? Lembra, mudanças no regulamento só podem ser aprovadas pelos donos do fundo, só podem ser aprovadas pelos cotistas em deliberação numa reuniãozinha onde eles se encontram, que a gente chama de Assembleia Geral de Cotistas. Então respira, olha bem para mim e lembra disso na hora da prova e para a vida. Qualquer mudança no regulamento só pode ser aprovada em Assembleia Geral de Cotistas. Vírgula, é claro que sempre tem as exceções, toda regra tem a sua exceção. Quais são as exceções? Primeiro, se a mudança no regulamento for devido a uma mudança na regulamentação oficial, e lembra, quem regulamenta os fundos de investimentos é a CVM, a gente viu na primeira questão desse pré-prova. Então, se a CVM mudou lá o normativo que trata dos fundos de investimentos, isso tem implicação no regulamento, então, mudança na regulamentação da CVM, aí não tem não querer. Aí eu não vou chamar a Assembleia e falar, vocês querem seguir o que a CVM manda ou não? Não, daí é goela abaixo. Bacana? E qual é a outra exceção, Eduardo? O que eu posso mudar no regulamento sem precisar passar pela Assembleia? Pagar menos. Se eu quiser diminuir as taxinhas, diminuir taxa de administração, diminuir taxa de performance, diminuir taxa de entrada, diminuir taxa de saída, se eu quiser diminuir as taxas, aí eu não preciso chamar a Assembleia. Por quê? Se eu perguntar para os cotistas se eles querem pagar menos, racionalmente, qual a decisão que eu espero? Que todo mundo aprove isso. Então, por isso que se for para baixar a taxinha, opa, não precisa chamar a Assembleia. O resto tudo engloba a alteração da política de investimentos, aí tem que ser aprovada pelos cotistas em Assembleia Geral de Cotistas. Então, vamos julgar as alternativas? A política de investimento de um fundo somente poderá ser alterada por iniciativa da CVM ou do Banco Central. O Banco Central não tem nada a ver com fundo de investimentos. B, por deliberação dos cotistas na Assembleia
geral. Perfeito. E C, devido à ocorrência de perdas significativas inesperadas. Não. E D, devido à incapacidade do gestor de cumprir o regulamento. Também não. Se houver a incapacidade do gestor de cumprir o regulamento, chama a assembleia, mas nesse caso chama a assembleia para quem? Para substituir o nosso amigo gestor que não tem capacidade de cumprir o regulamento. Lembra? Administrador, gestor, distribuidor, custodiante, eles são prestadores de serviços. Eu posso substituir esse cara? Eu posso substituir o administrador? Posso substituir o gestor? Posso substituir o custodiante? Pode, mas daí tem que chamar também a nossa assembleia. E vamos para a nossa nona questãozinha. Olha só, os fundos de investimentos têm um prazo de existência, aqueles fundos de investimentos que têm um prazo de existência pré-definido. Opa! Lembra, quem tem prazo de existência pré-definido é aquele nosso fundo de investimento fechado. Olha só, os fundos de investimentos que têm um prazo de existência pré-definido, cujos cotistas resgata sua aplicação somente após decorrido esse prazo, ou seja, no vencimento, ou em virtude de sua eventual liquidação, classifica-se como fundo fechado. Esse é o nosso fundo fechado. Eu brinco que é fundo casamento. Olha só, fundo fechado é fundo casamento. Por quê? Pensa comigo. Só tem duas maneiras da gente sair do casamento. Se a gente respeitar o que o padre diz lá, o padre, o pastor, o juiz de paz, enfim, o que o cara diz? O cara diz, até que a morte o separe, ou seja, até o vencimento. Mas tem lá o dia a dia, enfim, tem o WhatsApp, tem essas redes sociais, daí pode acontecer algo diferente do que a gente espera, não ir até o vencimento, a gente faz a liquidação antecipada. A mesma coisa serve para o fundo fechado. No fundo fechado, eu só posso sair em duas circunstâncias. Quando o fundo vence, ou seja, quando chega lá o final do prazo de existência que foi pré-determinado no regulamento, ou em caso de liquidação antecipada. O fundo está indo muito mal, vamos liquidar antecipadamente. Ou o fundo está indo muito bem, atingiu aquele nosso objetivo muito antes do prazo que a gente pré-determinou. Então, a gente liquida antecipadamente. Perfeito? Esse fundo, com essas três características, prazo de existência pré-definido, que só permite o resgate no vencimento ou em caso de liquidação antecipada. A gente está falando de fundo aberto? Não! Fundo aberto eu posso sair. Fundo aberto eu posso sair de acordo com o que prevê o regulamento. Alguns têm carência? Sim, eu posso ter um fundo aberto com carência, ou seja, eu aplico, nos primeiros 60 dias eu não posso resgatar, mas depois disso eu posso sair. Um fundo sem carência eu aplico e saio sem prazo de carência nenhum. Então aqui na nossa questãozinha a gente tem o fundo fechado. E o fundo exclusivo? O fundo exclusivo tem quantos? Tem um único cotista. Tem um único cotista. E finalizando esse nosso segundo pré-prova, uma questãozinha sobre previdência complementar, sobre a nossa entidade aberta de previdência complementar, mais especificamente sobre os nossos planos. Olha só, um indivíduo possui um plano de previdência complementar do tipo PGBL. Então ele tem aqui um PGBL, um plano gerador de benefício livre, com regime de tributação exclusiva na fonte, ou seja, a tabela regressiva. E decidiu fazer a portabilidade. Ele quer fazer a portabilidade para um VGBL, para um Vida Gerador de Benefício Livre, com regime de tributação também, com regime de tributação exclusivo na fonte, também a tabela regressiva. Neste caso, esta portabilidade é possível ou não? Não. Lembra, a portabilidade é eu portar os meus recursos, eu tirar os meus recursos de um plano e colocar em outro. A portabilidade foi muito importante, por quê?
Porque a portabilidade permite a mobilidade entre diferentes entidades abertas de previdência complementar, entre diferentes seguradoras. Antes da portabilidade, o sujeito investia num plano ruim, com taxa de carregamento alto, com taxa de administração alto, mas ficava preso lá. Por que ficava preso lá? Porque se ele quisesse colocar o dinheiro dele em outro plano com taxas menores, ele ia ter que resgatar, pagar imposto e fazer a nova aplicação. Perdia prazo, perdia tudo, enfim. Para acabar com isso, permitiu-se a portabilidade, ou seja, tu pode pegar os teus recursos de um plano e colocar em outro plano, de outra entidade aberta de previdência complementar, de outra seguradora, sem pagar imposto de renda. A portabilidade não é resgate. Portabilidade é eu pegar daqui e colocar aqui, logo não tem imposto de renda. Mas claro, essa portabilidade tem uma regra. Tu só pode ir de P para P e de V para V. Tu pode sair de um PGBL, de um plano gerador de benefício livre, para ir para outro plano PGBL, plano gerador de benefício livre. Tu pode sair de um VGBL, de um vida gerador de benefício livre, para ir para um outro VGBL, outro vida gerador de benefício livre. Perfeito? E tu pode sair também de um VGBL com tabela regressiva para outro VGBL com tabela regressiva. Tu pode sair de um PGBL com tabela regressiva para outro PGBL de também tabela regressiva. Lembra? De P para P, de V para V. Certo? Então, nesse caso, ó, não vai poder. Ah, mas quer? Se quer, resgata e aplica depois. Resgata lá do PGBL e aplica no VGBL. Mas portabilidade não pode. Então, será possível? Não, não será possível. Tudo que será possível, a gente exclui. E, Eduardo, sobrou só a B. Isso, uma questãozinha bônus aqui para ti, ó. Não será possível, pois não podem ser portados recursos de um PGBL para um VGBL. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. E aqui a gente acaba o nosso segundo pré-prova para o exame da certificação profissional Ambima Série 10. Se ficou qualquer dúvida, lá no primeiro slide tem o meu WhatsApp e tem também meu Instagram, aqui também tem meu Instagram, olha só, @professor Eduardo Pereira. Qualquer dúvida, entra em contato. E lembra, provinha chegando, foco absoluto em questões. Esse é o caminho. Vamos lá, logo, CPA 10 na conta.